Volume 03, Capítulo 24, Capítulo 88. O potencial de uma masmorra. Benfeitor, o figurão de Mitilene murmurou enquanto franzia a testa. Ele olhou para mim, como se estivesse me avaliando. Seus olhos eram desagradáveis, como os de uma cobra ou outro réptil. Parece um aventureiro comum para mim. Quem é você, garoto? Ryota Sato. E sim, eu sou apenas um aventureiro comum. O que um mero aventureiro está fazendo aqui? Quando as pessoas pedem ajuda, você vai e ajuda. Eu sei disso, então por que você não fez isso? Mitilene é muito mais próximo do que Ciclo. Ciclo, disse o homem, com a testa franzida. Estávamos dando passos preliminares no plano de resgate. Novas masmorras exigem o envio de pessoal forte, então devemos ser prudentes em nossa avaliação e seleção. Olhei para ele e respondi. Sim. Bem, a Associação de Masmorras de Ciclo me enviou imediatamente. Você deveria saber o quão fortes seus aventureiros são, já que eles farmam todos os dias. O que diabos você estava avaliando? Ele estava visivelmente mais irritado agora. Os moradores usaram minha resposta como uma oportunidade para zombar dele. Sim, ele está certo. Ele chegou menos de 12 horas depois de lhe terem feito o pedido. O homem olhou para mim, e depois para os aldeões. Eles recuaram diante de seus olhos de cobra, mas se recuperaram e começaram a gritar novamente. Eventualmente, o figurão virou-se para o chefe e disse: Tudo bem. Se você quer chorar para Ciclo, então vá em frente. Não Ciclo. Nós contaremos com nosso benfeitor. Sim, gritaram os espectadores. É a mesma coisa, o homem declarou com um sorriso frio. Você terá que devolver o dinheiro que investimos em sua vila primeiro, é claro. Murro. O chefe gemeu e se encolheu. Os aldeões, enquanto isso, ficaram em silêncio. O homem então acrescentou, como se estivesse dando o golpe mortal, 10 bilhões de piros. Espero que seja pago integralmente. Você nunca nos deu tanto. Você nunca ouviu falar de juros? Até eu sabia que ele estava exigindo o impossível. Após receber a notícia do que havia acontecido, Clint chegou naquela noite. Mostrei-lhe a casa do chefe. Depois que ele ouviu um resumo dos eventos de nós, ele franziu a testa e murmurou para si mesmo. A propósito, eu tinha usado meu carrinho mágico para enviar a mensagem. Eu tinha colocado uma carta lá e usado a função teletransporte para enviá-la para casa. Emily, que ele reconheceu de Selenium, entregou a carta a ele. Clint então correu para cá, o que nos traz para agora. Ele bebeu café cheio de cubos de açúcar, como de costume, enquanto falava com o chefe. Não há dúvidas de que isso é extorsão. Eles não te ajudaram desde o investimento inicial, correto? O chefe tinha quase o dobro da idade de Clint, mas a dinâmica de poder entre eles era oposta. Sim, senhor. Isso está correto. Dei uma olhada rápida na escala da sua vila. Dada a população e o estado dela, eu colocaria o investimento em apenas 1/100 disso. Então, 100 milhões. Não sabia se era muito ou pouco, mas tinha certeza de que Clint estava certo. Ciclo também tem algumas vilas sob sua asa, Clint acrescentou. Francamente, mantê-las é mais caro do que estabelecê-las. Vilas sem masmorras sangram dinheiro, veja bem. Por que eles não ganham dinheiro, certo? Perguntei. Sim, mas eles são um investimento. Se uma masmorra como essa aparece, ela não desaparece simplesmente, ela fica lá para sempre. É dessa forma mesmo? Eu não sabia disso. Mas isso não significa que masmorras não podem drenar seus recursos. Masmorras como Nihonium, por exemplo. Porém, a desta vila não se encaixa nessa categoria, então Ciclo não se importaria em enfrentá-la. Mas a Nihonium é uma grande vantagem para mim. Gostaríamos de deixar isso para nosso benefício. Não sem 2.000 toneladas de açúcar, Clint rebateu. O chefe gemeu novamente.
Teremos que investigar a masmorra, mas do jeito que está, será difícil justificar uma despesa tão grande. Sério? Isso mudaria se tivéssemos algumas, digamos, informações adicionais saborosas sobre a masmorra. O chefe ficou perplexo, então olhou para mim, implorando por ajuda. Ei, não me olhe assim. Estamos falando de dinheiro vivo aqui. Não posso pagar 10 bilhões sozinho. Foi por isso que entrei em contato com Clint, mas até ele alegou que não poderia pagar do jeito que as coisas estavam. O que deveríamos fazer? De repente, a porta da residência do chefe foi aberta e um homem entrou correndo. Sato está aqui. Aí está você. Quem é você? Eu o reconheci, mas não sabia seu nome. Eu penso. Eu sou o Carlo. Nós nos encontramos em frente à masmorra esta manhã. Ah, certo. Alan disse que você poderia enfrentar aqueles monstros. Alan havia julgado algumas pessoas fortes o suficiente para lutar contra os monstros, portanto, farmar a masmorra, com base em sua experiência. Carlo era um deles. Aparentemente sem saber o que fazer, Carlo gritou. Sato, há uma emergência. Alan está desaparecido. O que? Carlo e eu corremos para a entrada da masmorra. Uma multidão se reuniu ao redor. As tochas que seguravam iluminavam seus rostos, revelando uma clara sensação de desconforto, mas eles mudaram em um instante quando eu apareci. É o Sato. O Sato está aqui. Alan vai viver. As pessoas aplaudiram. Rick, o filho de Alan, que eu salvei ontem, implorou, por favor, Sato. Salve meu pai. Primeiro me diga o que está acontecendo. Carlo respondeu. Alan e eu fomos juntos para aquela masmorra. Voltei, pois era noite, mas ele ficou lá, dizendo que podia continuar. Que idiota! Acabei de dizer a todos para desistirem quando começarem a pensar nisso. Sim, outro aldeão falou nervosamente. Tem um monstro extra forte lá dentro. Não é como os pequenos. E Alan ainda não voltou, então. Existe um monstro diferente? Algumas possibilidades me vieram à mente, então perguntei aos moradores. Só tem um? E vocês viram algum dos pequenos depois de ver aquele? Eu vi. Eles me perseguiram até eu sair da masmorra. Um monstro raro, então, percebi. Se outros monstros existiam lá no momento, então pelo menos não eram mestre de masmorra. Só isso já era um alívio. Entendi. Vou entrar, declarei. Os aldeões deram um suspiro de alívio enquanto eu carreguei todo tipo de bala que tinha e entrava na masmorra. Equipei minha bolsa e eliminei pequenos demônios ao longo do caminho. Eles tinham movimentos complicados, ocasionalmente até se fingiam de mortos para tentar me enganar, mas eu já estava acostumado com eles, então sabia como eliminá-los. No entanto, embora eu estivesse acostumado com os monstros em si, a masmorra era uma história diferente. Como uma masmorra desonesta que mudava de forma quando as pessoas entravam, eu tive que vasculhar o lugar para encontrar Alan. Poderia muito bem tentar isso. Carreguei 5 balas de fortalecimento em uma arma e coloquei uma bala teleguiada na última câmara. Então, atirei para o ar vazio. A bala voou direto para frente e contornou uma esquina. Eu a segui. Quando corri cerca de 45 metros, encontrei um pequeno demônio no chão. Não era fatal, então acabei com ele com uma bala normal da minha outra arma. Disparei outra rodada de bala. Quando ela dobrou uma esquina, eu a segui novamente. Isso estava indo surpreendentemente bem. Eu não sabia onde os monstros poderiam aparecer devido ao layout aleatório da masmorra, então procurei o monstro raro usando minhas balas teleguiada mais fortes. Como eles seguiam os monstros, eu podia seguir as balas para encontrá-los. Na 6ª tentativa, encontrei o monstro raro. Cabeça de bode, corpo humano. Asas demoníacas de morcego. Era um monstro demoníaco, com cerca de 2,13 metros.
Ao contrário dos mais fracos até então, este era um monstro raro. E Alan estava a seus pés. Alan, gritei. Infelizmente, ele não respondeu. Chic. Disparei minhas armas para afugentar o demônio. Então, corri em direção a ele enquanto atirava balas de cura em Alan. O demônio afastou minhas balas enquanto recuava. Enquanto isso, as balas de cura atingiram Alan e criaram um círculo mágico de cura. Nu! Ele gemeu e começou a se mover. Ele ainda estava vivo. Depois de atirar nele uma bala de cura com fortalecimento máximo, enfrentei o demônio mais uma vez. Senti a pressão picando minha pele. Ele fazia jus ao seu título de monstro raro, isso era certo. A coisa era bem intimidadora, mas eu tinha que eliminá-lo. Eu fiz o primeiro movimento e disparei um conjunto de balas normais. O demônio as afastou com seu punho. Além de sua forma humanoide, essa era uma defesa muito parecida com a de um artista marcial. Se as normais não funcionam, que tal esta? Desta vez, disparei balas congelante e flamejante simultaneamente para fundi-las em uma bala de eliminação. Mas o demônio desviou. Em vez de socá-lo para longe, ele pulou para o lado. A bala voou e abriu um buraco na parede da masmorra. Engoli em seco e encarei meu inimigo. Ele conseguia desviar das minhas balas normais e sabia desviar da bala de eliminação à primeira vista. Era muito forte. E inteligente também. Os pequenos demônios eram espertos, mas este tinha inteligência de verdade. Falando em chato. O que eu faço? Mas antes que eu pudesse terminar esse pensamento, o demônio se aproximou. Ele tinha mais do que velocidade de rank B. Enquanto balançava seu punho, o mesmo que havia desviado balas, em mim. Eu me protegi com meus braços e pulei para o lado. Eu pousei em segurança, mas meu braço doeu. Isso era mais ou menos força de rank A. Eu diria. Ele atacou novamente, dessa vez estendendo um braço envolto em um círculo mágico. 3 bolas de fogo dispararam como flechas em mim. Você também pode usar magia? Eu chutei o chão para pular para trás, disparando balas congelantes para abafar as bolas de fogo. Infelizmente, a rapidez de tudo isso fez com que eu perdesse uma. Cruzei os braços para me proteger da bola de fogo. As chamas logo me engolfaram. Assim que ela se foi, injetei em mim uma bala de cura. Era bem forte, mais forte que os chifres de bicórnio, mas mais fraco que inferno. Eu não sabia muito sobre magia, mas eu colocaria isso em torno do nível 2. Esse inimigo era rápido, forte, capaz de usar magia e inteligente, além de ser um tipo irritante e versátil. Mas você não vai me impedir. Guardei uma arma e inalei profundamente. Então, abri bem os olhos e ataquei. Rápido. Forte. Capaz de usar magia. Irritante, de fato. Mas sou mais rápido e mais forte. Aproximei-me com mais velocidade que o demônio, usei minha mão vazia para agarrá-lo pelo pescoço e empurrei-o para trás, jogando direto contra a parede. Estrondo. A masmorra tremeu com o impacto. Metade do corpo do demônio ficou preso na parede. Ele resistiu com um balanço de seu braço poderoso, então fiquei ali e cerrei os dentes. Contanto que eu soubesse que ele estava chegando, não havia nada que eu não pudesse suportar com meu HP e vitalidade de rank S. Parecia que eu tinha levado um tapa de um leque gigante. Eu me mantive firme por pura força de vontade, apertei meu aperto em seu pescoço e enfiei minha arma na boca aberta do demônio. Bang! 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 Atirei rapidamente a queima-roupa. Balas voavam enquanto o demônio tinha espasmos de dor. Assim que terminei de atirar, o corpo do demônio relaxou. Sua cabeça já estava quase toda estourada naquele momento. Por fim, desapareceu com um som crepitante. Ufa! Suspirei. Foi uma luta difícil. O demônio era rápido, forte e inteligente. Além disso, era a primeira vez que eu enfrentava um.
Enquanto guardava minhas armas, eu sabia que um inimigo tão completo seria difícil para os aventureiros aqui lidarem. Algo parecia estranho. Meu quadril estava pesado? Olhei para baixo e percebi que minha bolsa tinha se esticado. Quando abri e olhei para dentro, vi um pedaço gigante de ouro para combinar com todo o pó de ouro. Era pesado também. Esse era definitivamente o peso do ouro. Eu diria que é cerca de 900 gramas. É como os pedaços de ouro que vi em fotos. 900 gramas de ouro seriam vendidas por alguns milhões de piros. Isso aumenta o valor da masmorra, não é? Eu refleti. Uma masmorra que dropava pó de ouro, com um monstro raro que dropava pepitas de ouro. Peguei o ouro e me lembrei do que Clint havia dito antes.